Brasília contabiliza estragos após ataques nesta segunda-feira. Menos de 24 horas após as invasões, Lula se reúne com autoridades dos 3 poderes no Palácio do Planalto. E você vai ver também. Governadores de vários estados brasileiros devem ir a Brasília para promover um manifesto pela democracia. Episódio tem repercussão internacional. Ataques a Brasília ganham as capas de jornais pelo mundo. Rússia afirma que o envio de novos equipamentos de países ocidentais para a Ucrânia vão só prolongar o sofrimento do país. O velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado no Rio de Janeiro. E hoje o Vasco postou em suas redes sociais um depoimento emocionante do ídolo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Seja muito bem-vinda de volta das férias. Muito obrigada. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Brasília iniciou nesta segunda contabilizando os estragos. Em meio ao cenário de destruição, entidades que representam a indústria, comércio, serviços e o setor bancário divulgaram notas de repúdio contra as invasões às sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário desde domingo. As imagens do Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira são as de um campo de guerra. Cadeiras, móveis, itens de arte e janelas, tudo destruído pela ação de manifestantes radicais na sede oficial da Presidência da República em Brasília. No dia seguinte aos ataques, entidades que representam a indústria, o comércio, serviços e também o setor bancário divulgaram um repúdio contra as invasões às sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Agência Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que tem compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito. Em nota, a Confederação disse confiar na apuração e punição dos responsáveis. Já a Confederação Nacional da Indústria defendeu punição exemplar ao que classificou como atos terroristas. A CNI ressaltou em comunicado que o governo e as instituições precisam funcionar dentro da normalidade, pois o Brasil tem um desafio muito grande de voltar a crescer. Por sua vez, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, destacou que as cenas de desordem e quebra-quebra causaram profunda perplexidade institucional, que exige firme reação do Estado. Hoje cedo, Lula se reuniu com autoridades dos 3 poderes que se manifestaram por nota em defesa da democracia. E a repórter Jaqueline Fonseca está em Brasília e traz mais detalhes ao vivo direto do Senado Federal. Boa tarde, Patrícia, Dani, a todos que acompanham a RIT TV. Eu estou aqui no Senado Federal e hoje é dia de limpeza, dia de catar os cacos aqui em Brasília. Invasores entraram aqui ontem no Senado Federal, destruíram tudo, quebraram vidraças e, como vocês podem ver, muito estrago. Essa imagem que vocês estão vendo agora é da entrada da sala do presidente do Senado Federal, do senador Rodrigo Pacheco, muitos cacos de vidro pelo chão. A gente acompanha ali a imagem do raio-x, essa parte de segurança, tudo revirado, e assim, essa imagem representa o Senado Federal como um todo, assim como a Câmara dos Deputados, que também foi invadida e teve o Salão Verde alagado depois de um princípio de incêndio. Ali na Câmara dos Deputados, eu destaco que há uma galeria de presentes de autoridades que visitaram o Brasil, obras de arte, cerâmicas, enfim. Tudo isso foi vandalizado, quebrado, roubado. Ainda não se sabe onde estão esses itens. Os trabalhadores do Senado Federal estão fazendo a limpeza, estão catando cacos, estão assim, chateados com o trabalho que não precisaria ser feito. Ali embaixo, no Salão Negro, a gente pode ver, eu vou pedir para o Micael mostrar aqui para a gente, Micael Rodrigues, que me acompanha aqui no nosso ao vivo. Lá embaixo, os trabalhadores do Senado lavando, juntando a água que foi
que foi acionada no sistema de incêndio depois do princípio de incêndio que teve por aqui. E assim como no Senado Federal, os invasores entraram também no STF e no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto houve muita quebradeira, todos os vidros foram quebrados, obras de arte foram rasgadas, destruídas, roubadas, e esse é o clima aqui em Brasília. Hoje pela manhã teve uma reunião entre os presidentes dos três poderes, o presidente Lula, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, o presidente do Senado em exercício, o senador Veneziano Vital do Rego, e o presidente da Câmara. Eles emitiram uma nota em defesa à democracia. Essa nota, eles conclamam a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz, da democracia e da pátria. Dizem ainda que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. A gente continua acompanhando esse trabalho aqui em Brasília, todas as informações completas sobre o dia de ontem e de hoje você acompanha no Jornal das 22. Muito obrigada pelas informações, Jaqueline Fonseca. E para restabelecer a ordem pública, o presidente Lula assinou neste domingo um decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal até 31 de janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que os responsáveis pela depredação do patrimônio público vão ser punidos. De acordo com o decreto, o objetivo da intervenção é garantir a ordem pública no Estado e no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão a prédios públicos. A intervenção se limita à área da segurança pública. Neste caso, o interventor fica responsável por todos os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Lula também disse que os envolvidos no ataque à democracia neste domingo devem ter punição exemplar. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. A Polícia Militar e o Exército iniciaram nesta manhã uma operação para desmontar os acampamentos dos cerca de 1.200 manifestantes. A ação acontece após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para as autoridades desmontarem as aglomerações. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército começaram nesta manhã a desmontar o acampamento de manifestantes em frente ao quartel-general em Brasília. A ação aconteceu após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 24 horas para as autoridades desmobilizarem as aglomerações. A decisão foi tomada após os ataques às sedes dos três poderes no domingo. O interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que os autores da destruição dos prédios públicos vão continuar sendo identificados e punidos. Ele ainda anunciou novas ações para evitar a continuidade de concentrações que funcionem contra o Estado Democrático de Direito. A entrada de carros no QG do Exército foi proibida nesta manhã, mas pedestres ainda circulavam livremente. Uma barreira de agentes de segurança acompanhava a movimentação com um forte policiamento no local. Após o reforço, os manifestantes começaram a deixar o local. Os manifestantes que estavam reunidos nos acampamentos antes dos atos começaram a ser retirados do local em cerca de 40 ônibus. A expectativa é de que o grupo passe por uma triagem na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. E os governadores de vários estados brasileiros vão a Brasília hoje para promover um manifesto pela democracia e união das instituições em repúdio à ação organizada de manifestantes
contra o patrimônio público. Eles devem se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com representantes do Supremo Tribunal Federal. Em meio ao quebra-quebra em Brasília, o Fórum dos Governadores se reuniu para definir uma reação contra a ação organizada de invasores que destruíram os prédios dos 3 poderes da República neste domingo. Eles devem se reunir com o presidente Lula e com representantes da Corte Suprema em apoio contra a desordem. A preocupação é de que a desordem na capital federal sirva de inspiração para criminosos em outras unidades federais, também para destruírem o patrimônio público. O edifício sede do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional ficam fechados nesta segunda-feira para passar por perícia e avaliação dos prejuízos. A interdição acontece um dia após os prédios terem sido invadidos e depredados por manifestantes em atos antidemocráticos. O Palácio do Planalto também foi destruído. Em nota, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, disse que o Brasil viveu uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia. Ela acrescentou que os responsáveis devem ser devidamente julgados e exemplarmente punidos. O também ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu afastar o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal por 90 dias. Ele entendeu que o governo do DF foi conivente com a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, foi exonerado do cargo. A exoneração saiu no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira. A publicação oficializa o anúncio antecipado pelo governador Ibanez Rocha sobre o ocorrido. Na véspera das depredações em Brasília, Anderson Torres havia viajado para Orlando, nos Estados Unidos. Em nota publicada nesta madrugada, o ex-secretário afirmou que não foi conivente com as ações. E o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelo Twitter sobre os atos dos manifestantes em Brasília. Verdade, Dani. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido não apoia ações contra o patrimônio público. Vamos ver. Pelo Twitter, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pacíficas fazem parte da lei, mas que as depredações como as que aconteceram em Brasília fogem à regra. Ele afirmou sempre respeitar a Constituição. Bolsonaro também repudiou as acusações por parte do atual governo. Já o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a invasão às sedes dos poderes em Brasília é uma vergonha. Ele afirmou que a polícia e os setores de segurança têm que fazer a sua parte. Para ele, a invasão à sede dos 3 poderes em Brasília não representa o partido. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido, não representa o Bolsonaro. E a polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, pátria, família e liberdade. E a invasão aos edifícios dos 3 poderes em Brasília repercutiu e ganhou a capa dos principais jornais do mundo. Nos Estados Unidos, o The New York Times publicou uma foto dos invasores na esplanada, ao lado da chamada, ao lado do título, uma multidão frenética invade o Congresso. Na França, o Le Monde salientou que a democracia brasileira estava abalada pelo ataque ao coração do poder. Na Espanha, o jornal El País classificou a ação como um assalto à democracia brasileira. E já o britânico The Guardian comparou o ato à invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 2021. E antes do intervalo, falamos do tempo. A segunda-feira está sendo marcada desde manhã por tempo encoberto aqui em São Paulo. A previsão é que a chuva permaneça. Ontem, em Minas Gerais, por exemplo, o dia foi marcado por chuvas, que seguirão por toda a semana. Já na região nordeste do país, o calor será maior, mas também com chuvas. Vamos ver agora como fica o tempo para esta tarde em algumas cidades do país.
Vemos agora imagens de Belo Horizonte, Minas Gerais. O dia por lá continua quente. O céu está com bastante nuvens e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Agora faz 25 graus, que é a máxima para o dia. Agora vamos conferir a região nordeste do país. Em São Luís, no Maranhão, o dia está diferente do que acabamos de ver. Por lá o calor predomina. Podemos ver neste momento o céu azul, mas com bastante nuvens. E ainda há previsão de chuva durante o dia. Então, atenção, leve o guarda-chuva. Agora faz 31 graus, que é a máxima prevista. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora? Você vê aí na sua tela, aqui na capital paulista, o dia continua fechado. Há previsão de chuva para esta tarde e também à noite. De volta comigo? Agora faz 22 graus e a máxima deve chegar ainda hoje somente aos 23 graus. E veja a seguir, Rússia afirma que o envio de novos equipamentos de países ocidentais para a Ucrânia vão só prolongar o sofrimento. E ainda, velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado no Rio de Janeiro. Hoje o Vasco postou em suas redes sociais um depoimento emocionante do ídolo. Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos sobre o conflito no leste europeu. A Rússia afirmou nesta segunda-feira que o envio de novos equipamentos de países ocidentais para a Ucrânia deve apenas prolongar o sofrimento do país. Um novo ataque em áreas civis ao norte de Kharkiv deixou mortos e feridos. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Segundo ele, a entrega de veículos blindados e outras armas para a Ucrânia por parte de países da OTAN e da Europa não devem mudar o equilíbrio de poder no conflito, além de prolongar o sofrimento da população no país. Na semana passada, os Estados Unidos haviam anunciado novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia, avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, incluindo o envio de mais de 50 veículos blindados e de infantaria. A Alemanha e a França também haviam declarado enviar novos equipamentos para o país. Desde o início da invasão, países ocidentais têm apoiado Kiev, fornecendo ajuda financeira e militar. A Rússia tem intensificado os ataques. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o exército tem resistido e repelido ataques nas regiões próximas a Luhansk e Donetsk, mas que os confrontos continuam pesados. Nesta segunda-feira, um novo bombardeio russo causou a morte de pelo menos 2 pessoas em um vilarejo ao norte de Kharkiv. Várias pessoas precisaram ser hospitalizadas, incluindo crianças, e a região ficou completamente destruída. Promotores e investigadores da polícia estão coletando e registrando evidências materiais do local do ataque, como parte de uma investigação de pré-julgamento sobre crimes de guerra. E agora a gente fala sobre o coronavírus, sobre o novo surto que acontece na China. Em Henan, a terceira província mais populosa do país, quase 90% da população foram infectadas com a Covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por autoridades locais. De acordo com a última atualização da Comissão de Saúde, a taxa da infecção por Covid-19 em Henan, na China, é de 89%. Os números sugerem que dos 99 milhões e 400 mil habitantes, 88 milhões e 500 mil teriam sido infectados pelo coronavírus. A China tem enfrentado um grave aumento do número de casos após a suspensão repentina de sua política de Covid-0. De acordo com especialistas, o número de infecções pode aumentar nos próximos dias,
já que um importante feriado local se aproxima e as pessoas devem viajar para diferentes províncias, elevando as taxas de contaminação. Os últimos dados oficiais divulgados pelo país apontaram 120 mil infecções e apenas 30 mortes por Covid desde dezembro. Países do Ocidente temem números maiores, já que a China mudou recentemente sua forma de contabilizar novos casos. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após a colisão de 2 trens na Cidade do México. O acidente ocorreu entre as estações de Potrero e La Raza, pertencentes à linha 3, que corta a cidade de norte a sul. A prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, explicou que 2 coletivos colidiram no túnel que liga as 2 estações. Eu vi que o vagão parou. Paramos no meio do túnel quando, de repente, o outro trem chegou e bateu. O metrô da Cidade do México foi inaugurado em 1969 e conta com 226 quilômetros de extensão. A rede tem 195 estações e 12 linhas. Apesar disso, o transporte tem sido alvo de críticas por falta de manutenção e investimentos, o que tem ocasionado acidentes. O mais grave aconteceu em maio de 2021, quando o viaduto desabou e vagões despencaram. O incidente deixou 26 mortos e 80 feridos. O velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado no estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro. A cerimônia aberta ao público acontece até às 7 horas da noite. O maior ídolo da história do Vasco, o ex-atacante, lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. E hoje o Vasco postou em sua rede social um depoimento emocionante do ídolo. Roberto fala em tom de despedida e declara todo o seu amor e a sua gratidão pelo clube e pelo torcedor vascaíno. Vamos. O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração. Dizer a vocês, muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor, o respeito por todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno. A Cruz de Malta no meu coração. Valeu. Muito emocionante o recado. E esse apelido, Dinamite, realmente se justificou ao longo da vida do ídolo. Afinal, foram várias as vezes que ele fez as arquibancadas do Maracanã explodir de alegria com seus gols, né, Dani? Pois é, mas hoje todo aquele barulho dá lugar ao silêncio do luto. E nós encerramos essa edição desejando força para a família de Roberto e para a imensa torcida do Vasco. Nossos sentimentos. Essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Verden chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.